Olá, irmãos, tudo bem? Continuando aí com as cartas de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre Jesus em Cafarnaum. Então, no vídeo passado a gente falou sobre Jesus na casa, Jesus fazendo o seu primeiro, não é discurso, né? Mas ele estava na sinagoga e fez a sua primeira apresentação. Ele leu lá um livro de Isaías, falou sobre o Messias. O povo quis matar ele, ele correu, né? Foi para Cafarnaum. Em Cafarnaum, quando ele chegou em Cafarnaum, ele estava andando pela rua, por uma rua. Ele viu uma mulher que estava vindo em direção dele, né? Essa mulher tinha um semblante triste e ainda carregava alguns cestos pesados, né? Parecia que ela tinha chorado bastante. Ela estava com um semblante bem triste, pesado, né? Aí Jesus olha aquilo e tem vontade de chegar e conversar com ela. Jesus aborda ela, né? E pergunta onde que teria, né? Lá em Cafarnaum, um alojamento para ele ficar. Que ele vinha de fora. E essa mulher, por nome Miriam, né? Ela fala que se o filho dela não tivesse ficado doente, se o filho dela não estivesse tão doente como estava, ela ofereceria um alojamento para Jesus. Aí Jesus pensou, né? E ofereceu-se para levar as coisas, né, até a sua casa, aqueles cestos pesados. Jesus, não, deixa que eu vou ajudar você a levar. E chegando lá, né, Jesus viu, né, chegou lá, deixou lá, aí começou a conversar, viu que o menino dela tinha bastante problema, né, porque eles falaram que o filho dela estava doente, era bastante doente. Aí ele viu, chegou lá e disse que ele poderia ajudar, disse que ele poderia ajudar eles ali, né? Daí ela falou até que como é que ele podia ajudar, né? Seu próprio médico, né? Tinha desenganado o filho dela, né? Mas ele continuou falando, né? Que ele poderia ir lá ajudar e conversar e ver o que podia fazer pelo filho dela, né? Aí ele entrou na casa, conversou com eles, né? Com certeza foi apresentado para o marido dele, né? Para o marido dela, que se chamava Zedequias. Só que Zedequias, né, culpava a Deus pelo estado do seu filho. Mas Miriam leva Jesus até o quarto. Então Jesus passou, conversou com Zedequias e Zedequias, falando outras coisas, Zedequias falou que provavelmente pelas coisas que ele fez no passado, isso tinha muito lá. Até hoje existe isso no mundo evangélico, né? As pessoas até hoje falam porque na Bíblia está escrito, né, que Deus ajuda até a segunda geração, até a terceira geração, mas Deus culpa e vai e é julgado até a terceira geração da pessoa. Então isso traz aí da lei judaica, isso, né? Mas não é verdade, isso aí. Não é verdade. Eu vou explicar um pouco mais pra frente, mas não é verdade. Jesus mesmo vai explicar aqui nas cartas sobre isso. Aí, Jesus pede para ver o menino, né? O menino estava bem ruim, só que estava sufocando, só que o quarto estava cheio de gente, né? Então ele já não comia alguns dias e o médico mesmo tinha falado para ele não comer, só dar líquido para ele, né? Jesus solicitou que essas pessoas saíssem do quarto, né? Só que as pessoas na hora não quiseram sair, mas ele pediu para sair. E a mãe e o pai, com certeza, porque naquela época lá ia muitas pessoas para consolar, né? As pessoas iam para consolar quem estava doente e tal. Só que nessa consolação, a pessoa da casa tinha que dar comida, tinha que dar aquilo e Miriam também tinha saído para comprar coisas para dar comida para essas pessoas que estavam lá consolando. Mas Jesus tranquilizou, né, sua mãe. Seu pai relutou, né?
veio ver o que Jesus ia fazer. Então o pai ficou meio relutante, né? Porque Jesus pediu para ver o menino, né? Ele chegou lá e estava sufocando. Aí Jesus olhou bem para o menino e viu que estava mortalmente pálido e com muita febre. Estava com dificuldades de engolir e estava com o intestino solto, né? Com desinteria. Por vários dias ele já estava, né? Ele estava muito magro por causa dessa condição de saúde dele, né? Ele tinha sido desenganado pelo médico, né? Na região lá. Aí Jesus fez o quê? Com o pai ali, né? Jesus colocou as mãos sobre a cabeça do rapaz e rezou silenciosamente, dando graças com todo o seu coração ao Pai Vida, né? Que é o Cristo planetário. Daí ele sentiu fluir pelas suas mãos, né? E para dentro do corpo do menino, né? Sentiu fluir a energia desse Pai Vida, que ele chamava de Pai Vida, né? Mas que é o Cristo planetário, né? Mas ele chamava de Pai Vida, porque ele não sabia. Ele sabia quando estava desencarnado, mas a encarnação ele esqueceu tudo, então ele falava do que ele aprendeu no deserto nos 42 dias, né? E Jesus sentiu, né, que passava por suas mãos, né? Ele deixava até formigando as suas mãos e ele sentia que entrava essa energia do Pai Vida até o menino. Desta forma, né, o trabalho de cura foi realizado. Jesus sentiu um calor extremo e um formigamento nas mãos, de tanto passar o poder, né, essa energia. E o poder verteu para o corpo frágil. Jesus sentiu uma alegria e gratidão, porque ele sabia, porque quando Jesus sentia isso, porque Jesus já tinha visto esse movimento na casa dele lá com Maria, quando curou os irmãos dele, né? Então Jesus sentiu esse movimento, essa energia, ele falou, opa, tá acontecendo algo, agradeceu, né? Fez aquela, rezou, orou, fez aquela reza e a energia começou a fluir. Pensou quão grande e maravilhoso era o Pai Vida, né? Jesus pensou na hora, né? Quando liberado para fazer o seu trabalho natural de cura. Então, se a gente acreditar, né? Fazer a reforma íntima, atender às leis celestiais, e para isso você tem que conhecer, né? Então, você lê a Bíblia, lê os 4 evangelhos, principalmente os 4 evangelhos, né? Porque as outras cartas são interpretações, né? Do que Jesus falou. Mas se os irmãos ficarem nos 4 evangelhos, nos 10 mandamentos e nas 5 obras de Kardec, já terão uma grande vantagem aí. E já vai estar bem perto, né? Já vai estar sabendo, né? Se livrar um pouco dessas ataduras, dessas amarras, dessas correntes que amarram nós. Que eu já expliquei no outro vídeo também, né? Então vocês precisam ver, irmãos e irmãs, os vídeos, né? Mas se a gente deixar esse Cristo planetário para nós, né? E Jesus falar do Pai Vida, né? Mas se nós deixarmos o Cristo planetário, os irmãos celestiais, entrar na nossa vida, se nós deixarmos eles entrar, fazermos a nossa reforma íntima, parar de falar mal, parar de sentir raiva, parar de fazer as coisas ruins. Então, assim, o Cristo planetário, ele vai entrar dentro de nós, Deus, Jesus Cristo, hoje, né? Vai entrar dentro de nós, vai estar conosco. E esse vai ser um trabalho natural de cura na nossa vida. Vai ser um trabalho natural. Que nem agora eu vi lá na casa plataforma da oração, o Exu, não lembro o nome do Exu agora, que se apresenta como Exu. Mas dele fala assim que através, né, se nós livrarmos dos vícios, né, nós vamos impedir que o nosso duplo etérico seja perfurado por lavas astrais, por vírus astrais, coisas que podem trazer doença ao nosso corpo. Então você pode ser liberto, né? Foi um vídeo agora que foi postado pela Casa Plataforma de Oração. Estou até assistindo o vídeo antes de fazer esse vídeo. Eu esqueci de dizer, né? Hoje é dia 4 de janeiro de 2023. Seus pais observavam quando o seu filho restabelecia a saúde, né? Então o filho voltou a pegar cor, voltou a ter saúde, né? O rapaz levantou depois de um tempo e queria algo para comer. Mas Miriam, né, sua mãe, né? Mas ainda Miriam hesitou, porém
Jesus disse para dar pão e vinho, que naquela época eles davam pão e vinho, né? Era um jovem, né, também, né? Já era um jovem. Pão e vinho para ele beber, que já tinha se estabelecido. Mesmo que ela falou assim, mas o médico falou que era só para dar água. Jesus falou assim, não, seu filho está curado. Pode dar algo para ele comer normal, que ele, de agora por diante, ele precisa de substâncias, né, de comida para poder restabelecer as forças que ele perdeu durante a sua estada com febre, com disenteria e com outras coisas, né? Porque ele estava totalmente curado, né? Zedequias, seu pai, estava maravilhado de alegria e gratidão a Deus e a Jesus, né? Abraçou Jesus, né? Bateu no seu ombro, pegou nas suas mãos, calorosamente, né? E bastante lágrimas nos seus olhos, claro, né? A mãe Miriam e Zedequias com certeza choraram bastante. Daí Zedequias foi até as pessoas que estavam no salão, né? E disse para eles, né, que seu filho tinha sido curado. E ali naquele salão muitos gritavam de alegria, muitos estavam entusiasmados, né? E o entusiasmo, né, que tomou o coração de muitos. Porém, já acontecia uma incredulidade em alguns também, né? Alguns questionamentos, mas também risadas de felicitações e risadas, né? Mas alguns já tinham uma incredulidade, né? Se era por, ele chamava de Beelzebul, pelo mal, pelos espíritos maus estavam fazendo a cura, né? E não era por Deus. Mas Zedequias tinha certeza que era por Deus, né? Que estava sendo feita a cura. Mas ali no meio daquele já tinha pessoas já incrédulas, né? Então por isso que a gente, quando vê alguma coisa, um benefício, uma obra de Deus, a gente procura acreditar e crer e não questionar muito, né? Principalmente quando você tem os espíritos elevados que recebem uma canalização, alguma coisa, ou se você sentir no teu coração, né? Se você for intuído por algum, né? Você não deve meio que ter incredulidade. Claro que quando você for intuído por coisas boas, né? Não vai ser intuído por assassinar, matar, explodir, né? Fazer as pessoas ficar com raiva, fazer o mal, né? Isso aí são intuições do mundo trevoso. E se você está sendo intuído pelo mundo trevoso, coisas ruins, é sinal que você está vibrando nas coisas ruins. As correntes atadoras estão bem apertadas em você. Jesus, após tudo isso, convidado pelo pai do menino para ficar em sua casa, né? Logo tudo isso, então, o pai do menino convidou para ficar em casa, ofereceu comida e todos eles se saciaram, comeram e Jesus ficou lá. Zedequias, né? Eles ali acreditaram em Jesus, pois sabia que a cura vinha de Deus. Mas principalmente os pais, principalmente Zedequias, né? E que ninguém conseguiu fazer nada, né, com seu filho. Ninguém até aquele momento conseguiu fazer nada. Nem o médico e nem as outras pessoas, né? Pois os corações dos principais e sacerdotes estavam nas coisas do mundo. Então, com certeza foi principal, foi sacerdote, foi naquela época, né? Mas eles também não conseguiram fazer nada. E nem o médico conseguiu fazer nada. O médico até tudo bem, mas até os principais sacerdotes que mexiam com coisas espirituais, né? Eles não conseguiram fazer porque eles estavam com o coração no mundo, eles estavam com o coração nas concupiscências. Eles tinham inveja no coração, eles tinham rancor, eles tinham raiva, né? São aquelas paixões mundanas que a gente não deve ter, né? Que a gente vai abrir portas para o mundo trevoso. Hoje em dia a gente sabe que é isso, né? Até na época eles não sabiam disso, né? Que Jesus que veio para alertar eles sobre isso, né? Mas claro que Buda já tinha vindo falar e outros já tinham vindo falar, né, no passado, mas não lá. Os profetas já tinham ouvido falar isso, mas o povo também não entendia, né? Não queria saber e queria continuar naquela mesmice, né? Igual nós hoje, muitas vezes, né? A gente reencarna, nasce, continua na mesmice. Reencarna, nasce, continua nas mesmices. Não quer saber de mudar, não quer saber de controlar a raiva, não quer saber de controlar os vícios, não quer saber de controlar as paixões, não quer saber só de festa, né? Só que essas festas atraem doenças, né? Essas festas atraem doença, porque seu duplo etérico vai ser perfurado e
do mundo espiritual vão vir coisas espirituais que vão passar para o corpo material. Porém, né, um murmúrio já tinha começado nos que ficaram assombrados, né? Então já começou um murmúrio ali. Então veja, já teve murmúrio na casa de Jesus com os seus irmãos e sua mãe. Teve murmúrio na sinagoga e de novo teve murmúrio ali na casa, né, daqueles que estavam para consolar. Zedequias achava que Deus queria levar seu filho para algo de ruim que ele tinha feito. Então Zedequias achava assim que eles tinham essa crença na época, né, que provavelmente se você fez alguma coisa ruim, então vai ser cobrado Jeová. Os principais sacerdotes falavam isso, né, que Jeová cobrava nos filhos o que os pais fizeram nas gerações. Mas isso é mentira, isso não existe, isso não tem fundamento. Porém, Jesus falou, Deus nos dá a vida, agora desde Jesus falando lá, né? Deus nos dá a vida e a existência do ser. Deus não, né, arrancaria de nós um tesouro que nos deu, um filho, uma esposa, né, a nossa saúde, né. Esta é a maneira como os humanos, né, a humanidade que vivia naquela época, que vive até hoje, né, se comporta, não Deus. Não Deus, não. Não Deus que ele conhecia, o Deus do Jeová, Deus dos judeus, comportado daquele jeito. Porque os homens viam Deus daquele jeito, né? Deus não está sentado num trono como eles viam, né? Como fazem os reis, como fazem os principais, como fazem os sacerdotes, como fazem as pessoas ricas, né? Aqui na terra. Deus não está sentado. Então, mas eles acreditavam num Deus, Jeová, num Deus assim. Eles acreditavam num Deus raivoso, que ofendia, né, a segunda geração, a terceira geração, se colocava sua mão, que vinha praga, que vinha isso, que vinha aquilo, né? Eles acreditavam. Mas Deus verdadeiramente não era assim. Deus não é como o homem pensa. E até hoje existem pessoas que pensam que Deus está sentado num trono, que Deus é barbudo, que Deus é isso, Deus aquilo, né? Que o mundo espiritual é assim, o assado, né? Que as pessoas ficam lá cantando só e não vão fazer nada, o mundo espiritual não deve fazer. Então tem muita gente que acredita nisso. Até hoje vem essas crenças aonde lá de trás, que é passado pelos sacerdotes hoje que nós temos, né, de várias igrejas, de Umbanda, de Candomblé, do Espiritismo, né, que passam ainda essas vertentes erradas, né? Isso Jesus falava assim, isso não é verdade, não é verdade. Jesus falou que Deus ia mais longe do que a mente humana podia conceber ou sonhar. Somente Jesus viu aquele que trouxe a existência e sabe que ele não é do tipo do Deus que os homens falam. Por quê? Porque Jesus estava 42 dias no deserto, Jesus foi arrebatado e Jesus teve contato com o Cristo planetário. O Cristo planetário é muito mais evoluído que Jesus Cristo, que tem um contato muito maior com Deus do que o próprio Jesus, né? E assim como falavam os rabinos, ensinavam os rabinos, né, naquela época, né? Então Deus vai muito mais longe que isso. Vi que ele é o amor perfeito. Por isso que Jesus falava sobre ele, né, o amor, Pai, amor perfeito, né? E trabalha dentro de cada ser vivo, mantendo um bom estado de saúde, assim como os homens fazem com seus filhos. Então, assim como esse Deus criativo, né, que é o Cristo planetário, que é o responsável por esse planeta, que é o responsável por tudo que acontece dentro desse planeta, responsável pelos homens, responsável pelo reino animal, pelo reino hominal dos homens, reino vegetal, responsável pelo planeta. Por mais que existe um espírito no planeta Gaia, né, o espírito do planeta Gaia, que é a Terra, existe Jesus Cristo, que é o governador dos seres humanos, mas existe o Cristo planetário que também ajuda, né? E existem outros espíritos que ajudam também. Então, desse Deus que Jesus falava, cuidava tanto quanto os homens cuidam dos seus filhos, né? Que dão vestidos, prostegem, alimentam, né? E dão um abrigo. Então, esse Deus que Jesus falava, que é o Cristo planetário, que quer isso para os seus filhos também, né? Dar roupas, dar vestidos, dar isso e aquilo. E tanto que ele faz isso com os animais, né? Os animais, eles têm as penas, eles têm os pelos, né? Para cuidar. Eles sabem como construir eles cavam ou constroem os seus ninhos, né?
Ele sabe como fazer. Então, isso é o amor desse Deus, que é o Cristo planetário, ajudando na criação e na conservação da vida aqui na Terra. Eles, porém, falaram que era impossível um ser estar em todos os lugares. Afinal, eu tinha falado, né? Então, eles tinham isso na consciência, de que para aquela consciência, voltando àquela consciência humana, porque eles só tinham, infelizmente, eles só tinham aquela condição que os rabinos e os sacerdotes passavam para eles, né? Então, fora o que eles passavam para eles não sabiam nada mais diferente, né? Porque também não consultavam, não liam, principalmente aquelas pessoas mais distantes disso, né? Mais pobres, né? Então, eles achavam, né, que esse Deus que sentava num trono, ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas Jesus falava que esse Deus realmente está em vários lugares ao mesmo tempo, né? Pelo seu pensamento, eles pensavam, pelo seu pensamento humano, eles pensavam isso, né? Porém, Jesus falou: o ar está em todos os lugares e ao mesmo tempo. Ainda que nós não se possa ver, sabemos que ele é real e muito importante para a nossa saúde. Então, eles já sabiam que o ar era importante para a saúde, trazendo oxigênio, trazendo os ventos e trazendo tudo, né? Eles já sabiam disso. E Jesus fala assim, né? Então a gente também não consegue ver o ar, mas sabe que ele existe. Eu não vou falar nem oxigênio, porque eu não sei se eles sabiam que o oxigênio tinha na época, né? Mas o ar eles sabiam que era importante para eles, né? Jesus pergunta qual é a parte, né, mais importante do homem, né? Qual é a parte real do homem? Quais são as partes mais maravilhosas do homem? Seu corpo ou sua mente? Alguns respondiam que era o corpo, outros respondiam sua mente. Jesus responde: a mente é a mais importante, pois não teria o comando do corpo sem a mente. Não podia comer, beber, dormir, mover-se, planejar. Não poderia viver sem a mente, porque a mente faz tudo isso, né? Contudo, não podemos ver a mente, a gente não vê a mente, mas sabe que existe uma mente. Eles já sabiam naquela época e nós também sabemos hoje. Simplesmente sabemos que temos. A mente funciona por conta do cérebro. Então eles também sabiam que a mente funcionava por conta do cérebro. Assim que o Pai está presente em todas as coisas. A mente funciona através do cérebro. Então a mente somos nós. A mente somos nós. O cérebro é o Cristo planetário que nos dá esse impulso, que nos dá a vida. Ele é a mente que dirige a mente humana. Então, Jesus Cristo, né, é o que dirige a mente. Vamos dizer assim, os pensamentos, né, a vontade, ou fazer o certo, né? Só que a gente muitas vezes fica perdido nas coisas erradas por causa da nossa concupiscência. Fazendo o seu grande trabalho em cada ser vivo. Vemos o crescimento das crianças, né, que comem, né? O milagre, né? O milagre das crianças que comem, né? E essa comida, né, é convertida em outras substâncias que nutre e faz crescer todos os animais, né? Uns comem só pasto, outros comem carne, os animais mesmo, né? Mas isso é convertido milagrosamente em alguma coisa que nutre e faz crescer. Como isso acontece, não sabemos e nem podemos imaginar. Nós temos uma ideia hoje em dia, nós sabemos como que funciona, né, a parte digestiva dos organismos, né? Mas eles não sabiam, né? E mesmo que soubéssemos, não saberíamos que todo esse processo foi iniciado. Quem iniciou esse processo, né? Porque a gente sabe que nós temos os nossos órgãos, nós temos as células, nós temos as moléculas, nós temos os átomos, nós sabemos disso hoje em dia. Eles não sabiam lá no passado, mas nós sabemos hoje. Mas quem que dá início a isso? Então tem que ter uma mente criativa, uma mente inteligente, um ser inteligente por trás disso que faz crescer. Porque quando você concebe uma criança, tem os órgãos que se formam, tem as células que se formam, cada célula forma uma parte do organismo que vão formando os corpos, né? Que vão formando os órgãos, né?
Então, tudo isso é formado, tem que ter uma consciência inteligente por trás disso que Jesus falava. Então, Jesus falava que é esse Deus que está por trás de tudo e ele que só quer as coisas boas para os seres humanos, né? Vejam o corpo das espécies serem criados e formados propositalmente de forma expressa para transformar o tipo de alimento que comem em energia para nutrir seus ossos, sangue e carne. Né? Desenvolvimento do jovem, tem o desenvolvimento do jovem. Então o jovem lá, ele tem a criança, se forma no ventre da mãe, daí ele cresce, fica criança, daí fica jovem, vai crescendo. Então, Jesus queria mostrar que existe uma mente inteligente por trás disso para fazer isso aí formar. E é essa que é a criação aqui da terceira dimensão, que existe o Cristo planetário ajudando e incentivando nessa criação. Existe um Deus por trás. Só que ele não falava em Deus, ele falava certo, né? Porque não era Deus, né? Ele era essa fonte criativa. O Cristo planetário é a fonte criativa, mas ele não é Deus. Ele é responsável pelo planeta Terra, mas ele não é Deus. Então, Jesus, sem saber, com a sabedoria que foi dada para ele, ele nem chamava de Deus. Pai vida, Pai criativo, né? Ele falava isso, mas ele não falava que era Deus. Falar do desenvolvimento da criança desde a concepção, né? Que Jesus falava do leite que é formado na mãe, né? Do leite que é formado na mãe. E a mãe também não consegue formar o leite, ela não pensa no leite, simplesmente o leite se forma. Ela precisa comer, precisa se alimentar para que o leite se forma, para que poder criar a criança. Mas a mãe mesmo não faz, ela não consegue fazer nada para criar, ela não faz dela mesmo. Tudo isso é feito por uma consciência do Pai criativo ou do Cristo planetário, né? O amor de todas as espécies pelos seus filhos, né? Então, quem que dá esse amor, essa proteção que faz com que a gente proteja os nossos filhos? Toda espécie protege os seus filhos. Nenhuma espécie quer que os seus filhos que sofram, né? Sejam comidos. Então, todas as espécies. Elas até entendem, porque não pode fazer mais nada, né? Chega um animal mais forte, vai lá, pega um cervo para se alimentar. Os outros cervos não podem fazer nada, então. Mas eles não querem que aconteça isso. Eles não querem, assim, ninguém quer. Jesus falou que ele não curou o jovem. Então, Jesus já tinha essa consciência que ele não curou o jovem. Que por ele não poderia ser feito nada, mas por essa força que conduz as coisas foi feita tudo isso. Porque Jesus está ensinando as coisas como acontece aqui em terceira dimensão, como acontece a vida, né? Então Jesus vem ensinar como acontece a vida e um pouco da parte espiritual, mas principalmente como acontece a vida aqui na Terra, para mostrar para as pessoas como acontece a vida em terceira dimensão, aqui na carne, né? Que existe um ser por trás disso, fazendo com que aconteça essas coisas. Senão não acontecesse. Tem a própria reencarnação para você nascer. Existem pessoas inteligentes, são seres inteligentes, fazendo isso. Miriam pergunta por que o homem sofre tão dolorosamente então. E Jesus responde, porque o homem é concebido. Porque o homem, quando é concebido, quando a vida toma forma dentro da semente que é colocada dentro do útero da mulher, né? Ela se reveste da condição humana que o separa de qualquer outro indivíduo do mundo. Então, quando o ser humano ele é criado dentro dessa semente, porque ele nem está falando sobre espírito antes, né? Ele está falando como é criado naquela semente, porque é essa formação na terceira dimensão. As cartas são principalmente como que é formado os corpos na terceira dimensão. Então, Jesus, ele reveste e ele é separado. Então, cada criatura é separada. Quando nasce, quando está lá no ventre da mãe, cada criatura é separada. Ou é uma ave, ou é um animal, ou é um peixe, ou é um ser humano, né? Para fazer o início uma figura isolada, né? Para fazer um único e uma figura isolada. Então, a gente se isola numa espécie. Não unida a nenhuma outra espécie, né? Que fica solitário, privado, sua própria pessoa, desde a sua formação. Ele torna sujeito a ser controlado por dois impulsos,
né? Poderosos esses impulsos, né? E fortes na natureza humana, que são o de ligar-se a todas as coisas que deseja muito. Não acontece isso com nós? Com os animais? Então, se os animais querem se alimentar, ou querem se beber, ou querem ir para outro lugar, eles vão. Isso está muito forte em nós, são essas duas forças da natureza, né, que nos move. Nós também temos isso, né? O de ligar todas as coisas que deseja muito. E o de rejeitar e afastar tudo aquilo que não quer. Então, essas duas forças, quando nós nascemos ou que somos encarnados, né? Então, nós passamos por essa fase, que é muito forte dentro de nós, que faz parte do nosso desenvolvimento, né? Por isso que nós temos que educar essas duas forças, né? Porque se a gente não tem educação, se a gente não educa, se a gente não lê, não busca, não vê nada diferente, você fica com essas duas forças primitivas. Que é você rejeita, você deseja tudo que você quer. Tudo você pode, né? Se você usa força, se você usa o poder do dinheiro, hoje em dia, né? Força, o poder do dinheiro, os interesses, os amigos, você pode tudo. Não falo que os ricos aí, quem tem poder consegue tudo. Não acontece tanta coisa aí no mundo, na política, tanta coisa errada, que eles têm poder, eles conseguem tudo. Então, tudo que eles desejam, eles conseguem. Assim como eles rejeitam e afastam tudo que eles não querem perto deles. E a gente também rejeita tudo que a gente não quer perto de nós. Esses dois impulsos básicos do homem estão presentes em todas as coisas que ele faz durante sua vida. Não só nós, mas os animais também. Que ele faz durante sua vida. E são responsáveis pelos problemas que atrai para si. Embora o Pai esteja ativo no interior do homem, não há nada de humano nele. Então, o homem, ele é humano, ele desceu em terceira dimensão, ele é humano. O Pai criativo, que Jesus falava, mas que é o Espírito planetário, ele está dentro de cada um e ele quer que as pessoas melhorem. Mas a pessoa tem o poder de escolher. Então, ela escolhe o que ela deseja e quem ela quer ou não estar perto dela. E isso traz consequências graves para a vida das pessoas na Terra e para a vida dos animais, também para a vida de toda criatura na Terra. Portanto, o Pai nada retém, porque Deus não julga, né? O Cristo planetário não julga, Deus não julga, o Cristo planetário não julga, os irmãos espirituais não julgam, Jesus não julga, não rejeita e nada condena, nem mesmo vê de transgressão, porque tudo é crescimento, tudo é evolução espiritual. Tudo aquilo que você planta, você vai colher, né? Tudo aquilo que um homem fez e chama de pecado é apenas deste mundo. Porque quando ele estiver desencarnado ou em quinta e sexta dimensão, vai ser outras realidades. Então, de terceira dimensão, são coisas deste mundo. Então, tudo aquilo que você faz é deste mundo. Quando você estiver em quarta e quinta dimensão, provavelmente estão coisas daqui que não vai ter lá. As próprias concepções talvez sejam diferentes. Como nasce um espírito também seja diferente. Então as coisas podem ser diferentes. Em cada planeta pode ser diferente. E eles falam que os universos estão repletos de vidas em todos os lugares. Né? Essa parte que a gente vê no universo que é escuro está cheio de vida pelo mundo espiritual. Né? E só existe punição neste mundo porque é uma lei da existência terrena. Como sabemos, tudo que semear mais tarde colherá. Mas isso faz parte dessa vida terrena. Se você for um espírito evoluído de quinta, sexta, sétima, oitava dimensão, você vai estar numa dimensão diferente e você não vai estar sujeito a isso daqui. Então, isso não porque você não vai estar sujeito, porque não vai nascer com você. Isso não nasce com você, de você ter o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, claro, você como espírito, você vai ter o livre-arbítrio, mas são outras formas de cobrança que você tem. Outras formas de cobrança. Tá vindo um espírito canalizado, Pedro canalizado, um Exu, ele falando que tem mundos, né, desenvolvidos aí fora, que se você tiver um espírito que tenha sinta ciúme, que é uma coisa que vai contra a lei de Deus, se você sente ciúmes, você é tirado daquele planeta, na hora. Para nós isso é uma coisa incabível, né? Impensável de acontecer, só ciúmes. Só que para as leis divinas isso é uma contravenção. Assim como matar, assim como roubar. Então, tudo que faz parte
desse planeta aqui, né? Tudo aquilo que a gente semear, mais tarde nós colheremos. Então, não é porque o Zedequias, como o ensinava antigamente, né? Porque Zedequias tinha feito alguma coisa no passado e Jeová estava cobrando a doença do filho dele. Mas isso é muito... Hoje ainda é muito conhecido. Isso acontece demais, né? Ah, fiz alguma coisa errada no passado, desobedeceu. Muita gente brinca assim, ah, joguei pedra na cruz, né? E por isso eu estou pagando isso. Mas não é tudo aquilo que você semeia, você vai colher. Assim como o que aconteceu com o filho, porque ele deve ter semeado alguma coisa e colheu. Se ele estava com dor de garganta, estava com desinteria, porque provavelmente comeu alguma coisa, pegou uma virose, alguma coisa que deixou ele daquele jeito. Então, tudo que você semear, mais tarde você vai colher, né? Pelo fato de extrair sua vida e sua mente do Pai. O próprio homem é criador dos seus próprios pensamentos. Então, por nós extrairmos a nossa consciência do Pai, que ele não falava de Deus, né? Porque não era Deus, era o Cristo planetário. Extrairmos do Pai, porque nós estamos nesse planeta, nós estamos nesta carne, nós estamos falando só da carne, estamos falando do Espírito, só da carne. Por extrairmos essa essência do Pai aqui na carne, e porque Ele cuida de todos, né? E porque nós somos um pouco de Deus e porque nós temos o nosso livre-arbítrio, e nós somos pensamentos, criação desse Pai, que é o Cristo planetário. Então nós temos os pensamentos, as nossas palavras, as ações de pensar, dizer, fazer, acreditar, retorna a Ele um tempo depois. Porque como nós somos, Jesus falava, né, como vós sois deuses, baseados no que o Cristo planetário faz para nutrir, para crescer, para proteger a vida aqui na Terra, então nessa parte nós também temos um pouco, estamos vivendo essa parte da carne, também temos um pouco do que o Cristo planetário coloca para nós. Nós também temos. Então, por isso nós somos um pouco desse Cristo planetário, dessa verdade que existe, né? Então, por isso que nós temos o poder de rejeitar o que a gente quer, de afastar e de pegar aquilo que a gente deseja, né? Por isso que nós temos que conhecer, estudar e trabalhar para conhecer o que é errado, o que é certo, para não fazer. Se você nasce numa família difícil, numa família que rouba, que mata, que os pais ensinam você que você pode roubar e matar e tudo que você quiser você pode conseguir, aí você vai fazer tudo, um dia vem o resultado de tudo que você fez, você vai colher. E você pode não gostar daquilo que você colher, porque você plantou coisas ruins, você vai receber coisas ruins. Não existe castigo que venha dos pais, qualquer males, né, que assolarem a humanidade. Não vem de Deus, não vem do Pai, não vem do Cristo planetário, não vem de Jesus, não vem de Gaia, do Espírito planeta de Gaia, não vem de Deus, não vem dos Espíritos, é tudo nós que semeamos e nós plantamos e nós vamos colher um dia. Se o mundo está passando por essas adversidades hoje, enchentes, calamidades, furacões, terremotos, são todas as coisas que nós plantamos e que nós estamos colhendo. Esses são os resultados das nossas ações, né? Ou das ações e das escolhas, né? Jesus chama as pessoas para o seguir, para aprender sobre o caminho, que ainda estão lá na casa, né? Estão lá na casa. Jesus chama as pessoas para o seguirem, para aprender sobre o caminho que devem percorrer para encontrar felicidade. O Messias revelará o que tem em oculto desde o início da criação. Então, da criação desse planeta, criação dos homens. Porque as cartas são voltadas para isso. E ouviram de Jesus estes segredos, e ouvirão de Jesus esses segredos, né? Serão novas criaturas e entrarão no reino dos céus. No reino de Deus, reino dos céus, que eu já falei no outro vídeo, que reino de Deus é reino dos céus. Aí, Jesus terminou, eles pararam, Zedequias convidou eles para jantar, foram jantar, se alegraram, e Jesus ainda... E daí ficou combinado, né, que Jesus na manhã seguinte iria até o porto
e as pessoas doentes iriam ser trazidas até Jesus. Então aquelas pessoas que estavam na casa consolando o doente foram as pessoas que levaram o que Jesus fez, o que eles viram que Jesus fez, e o que Jesus falou que estaria lá no porto no dia seguinte, né? Para que essas pessoas teriam lá. Então, veja, todas aquelas pessoas falaram para outras pessoas estar lá. E foi assim que a missão de Jesus verdadeiramente começou. E tudo foi rapidamente arranjado para ele. Jesus entendeu que se não houvesse cura, não haveria interesse na aceitação do que ele trazia. Então Jesus entendeu ali, depois que eu já tinha falado também, né, que se não houvesse a cura, se Jesus não tivesse feito o que ele fez pela cura, os homens não iam querer saber. Se ele só falasse as coisas do reino dos céus ou do Pai Celestial, ele não ia ter a intensidade daquilo que ele queria passar para as pessoas. Ele entendeu que ele tinha que ter a cura para ter aceitação. Pois as curas eram, na verdade, o que ele ensinava, e seus ensinamentos poderiam explicar como fazia as curas. Então, as curas eram a verdade que ele ensinava, porque Jesus ensinava como fazer as curas e como se livrar das doenças. Através desses ensinamentos que ele ensinava, ele podia explicar como que aconteciam as curas. Quando acordou na manhã seguinte, sentiu a felicidade viva dentro dele, Jesus, né? Depois do café, foi com Zedequias até o porto. Jesus cumprimentava a todos e falava que tinha boas novas no caminho, quando ele estava indo, né, para o porto. Quando chegou no dique, lá no porto, em Cafarnaum, encontrou homens, mulheres e crianças sentados no chão. Alguns estenderam as mãos, pois estavam muito mal mutilados e cobertos de feridas. Não era da vontade do Pai que eles estivessem assim, Jesus, né, falando, pois o Pai era toda a cura, toda a vida e toda a saúde. Jesus estava exultante por ser capaz de demonstrar a verdade maravilhosa às pessoas. A primeira foi uma mulher magra, enrugada e curvada. Jesus foi até ela, ajoelhou e pôs suas mãos na cabeça. Jesus foi até ela, ajoelhou-se e pôs as mãos em sua cabeça. Imediatamente, o fluxo do poder do Pai criativo, de Cristo planetário, vibrou pelas mãos de Jesus e passou na cabeça da mulher, que deu uma sacudida, energizando seus membros. Gradualmente, seus membros começaram a soltar, a alongar-se e endireitar-se. Então ficou em pé e começou a chorar, riu e dançou, louvando a Deus, assim como os outros. Muitos vieram e foram curados no final. Os enviados foram curados. No final, cansado, Jesus foi convidado por Zedequias a voltar para casa. Despediu a todos e prometeu que viria no dia seguinte. Jesus voltou outros dias e falou das boas novas e fez mais curas a todos, e todos se maravilhavam, né? A aglomeração foi tão grande que Jesus achou melhor adiar seus próprios... Eu vou ler de novo, irmãos, ali, essa frase. A aglomeração foi tão grande que Jesus achou melhor achar seus próprios ajudadores. Jesus falava sobre as ataduras e correntes que confinavam as pessoas à miséria.
Jesus deixou as Ezequias com seus negócios de couro, né? Essa parte de ataduras, né? Que quando, já falei em outros vídeos, né? Que quando a criança está no ventre da mãe, ela nasce limpa. Mas a partir da hora que ela nasce, ela vai tendo ataduras e correntes. Essas correntes e ataduras são aquilo que ela rejeita, aquilo que ela aceita, aquilo que ela quer, aquilo que ela acha. E essas ataduras e correntes vão aprisionando ela cada vez mais. Ela tem as suas concupiscências, os seus amores, as suas tradições, seus erros, e aquilo vai cada vez travando mais. E essas coisas vão um dia, tudo que ela semeia, que ela pode matar, que ela pode sentir ciúmes, sentir raiva, tudo aquilo vai voltar contra ela. Então essas ataduras, as correntes são isso, né? Jesus foi para os montes orar. Jesus deixou, né, as Ezequias lá. Ezequias continuou seu trabalho. Jesus foi lá para os montes orar a respeito dos discípulos. Retornou a Cafarnaum, né, e sentiu forte impulso para descer à beira do porto e falar com alguns dos homens que tinham ouvido seus ensinamentos com muita atenção. Queria saber se deixariam suas redes de pesca para se juntar a Jesus. Quando chamou Simão, André, Tiago e João, vieram imediatamente felizes em poder ajudar no trabalho. E outros também se juntaram a Jesus assim que começou a fazer os trabalhos de cura e ensinamentos. Jesus os ensinou sobre tudo aquilo que aprendeu no deserto, mas quando falou que sua compaixão o havia afastado do Deus ensinado pelos rabinos e que rejeitava Jeová punitivo, pôde ver o choque nos seus rostos, isso nos discípulos, né? Jesus pôde ver, depois de muito falar, que eles também tinham suas dúvidas sobre o Deus dos rabinos, né? Que Jesus falou e mostrou, e falou que não podia existir esse Deus que fosse vingativo, né? Que como é que podia existir um Deus, se esse Deus vingativo, se tantas as crianças passavam necessidades, tantas já nasciam com problemas. Então, daí os apóstolos foram começando a entender tudo aquilo que Jesus já falou, né? Que eu já mostrei para os irmãos, eles começaram a entender e foram seguindo a Jesus. Aqui nós paramos por hoje, irmãos, e continuamos outro vídeo, tá bom? Então espero que os irmãos tenham entendido. Aqui começou, já entramos aqui na parte de Jesus, que já conversou, né, com alguns, né, dos seus apóstolos, né, a Simão, que depois vai ser chamado de Pedro, né, André, Tiago e João. E há outros, né, que não fala aqui, mas são os 12 depois, tá bom? Então espero que os irmãos tenham entendido. Deus abençoe, a paz de Deus, irmãos.